Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre concluir o que foi iniciado. Então, para quem não sabe, a Bíblia é um livro que tem várias dicas para a gente saber agir em certas situações que parecem simples, mas muitas pessoas acabam errando, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Está em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 31. Jesus disse: "Qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se lançar um alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem começarão a rir dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar." Então, a gente vê em certas situações da vida, e várias, né, que as pessoas acabam, né, fazendo atitudes ali, tendo atitudes que não vão levá-las a lugar nenhum, elas não vão chegar a um resultado. Então, as pessoas fazem coisas erradas, né, que a gente, né, fica pensando assim, mas como que a pessoa está tendo essa atitude? Então, um exemplo é aquelas pessoas ativistas que ficam jogando tinta nas obras de arte. Essas pessoas não vão ter resultado nenhum, elas não vão chegar a nada concreto ali de resultado. O que vai acontecer com elas? Elas vão apenas se incomodar, e as obras de artes vão continuar ali porque estão protegidas, né? Então a pessoa não pensa, né, em fazer algo que realmente vai dar um resultado, e aí a gente fica observando, né, o que essas pessoas, né, querem com isso. Esse é um exemplo, né? Então, trazendo para a nossa vida particular, o meu exemplo, por exemplo, né, perseguidores em relação a mim, e quem quiser saber mais sobre esses assuntos tem aqui no canal. Então, eu fico observando onde é que essas pessoas, né, querem chegar, não vão chegar a lugar nenhum. Quando as pessoas, né, tentam se levantar em relação a mim com alguma perseguição, eu mesma fico pensando assim, mas onde é que essas pessoas querem chegar com isso? Não vão chegar a lugar nenhum, né? E as pessoas tentam, e aí depois, quando elas se dão mal, né, eu fico observando, olha só, né, e essas pessoas fizeram isso e não deu resultado nenhum. Então, quando a pessoa vai fazer alguma coisa, ela tem que pensar bem, né, para ela ter o resultado dela, porque senão ela vai ali passar vergonha e fica chato, né, porque a gente observa que são atitudes que não levam a nada, que não vão dar resultado. Então, vamos colocar mais Deus nas nossas causas, né, para a gente ter ali o resultado, né? Se ele vê que a gente está pedindo algo que é justo, ele atende. Então, é isso que eu tenho explicado aqui nos meus vídeos. Então, esse é o recadinho desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!